Agora, esse é o momento que a gente vai mexer no microcontrolador, vai entender onde está ligado o que, vai ver a IDE, né, o workspace, vai escrever o código, tudo de maneira bem tranquila também. Vamos lá, quando eu clico aqui em Files, ele vai abrir nossa pasta do projeto aqui, o diretório geral. Então vou voltar um aqui. Então tudo isso aqui já é bem familiar para quem já mexe com sistemas embarcados, né? O que eu tenho aqui? No core vai estar os meus arquivos .c e .h. Então, por exemplo, o meu main está aqui. Em drivers, vai estar os drivers do STM32G071. Então, por exemplo, driver da DMA, da flash, do timer e as coisas que a gente está usando no projeto. Embaixo é a pasta do workspace do IAR. Então, para quem gosta de mexer no IAR, só clicar aqui, dar mais um clique aqui no projeto, ele vai abrir o workspace por lá. Ah, mas eu gosto do Kale, é por aqui o caminho. Não, mas eu uso o CubeDE, é por aqui. Cliquei aqui, ele vai abrir pra gente. Aliás, inclusive eu já vou abrir aqui para deixar ele carregando, vai demorar um pouquinho. E se você quiser mexer nos arquivos do próprio TouchGFX, o caminho é por aqui, ó, nessa pasta TouchGFX. Então, por exemplo, as nossas telas estão aqui em GUI, o GUI. Vou em Source Files e todas as telas estão aqui, ó, as 4 telas. O container vai estar nesse pedaço. Vamos voltar mais um aqui, o que mais tem aqui? Ó? Os assets, por exemplo, estão nossas fontes, aquele texto que eu escrevi está aqui. Imagens, as imagens que eu carreguei para o meu projeto. Você pode descarregar direto nessa pasta aqui, que ele vai aparecer lá atrás no TouchFX também, é tudo integrado. E aí vai. Ah, aliás, isso aqui é legal, se você for, vou em assets aqui de novo em texto, se você for exportar o seu produto, tem vários idiomas, você pode abrir esse arquivo aqui XML. Nas versões antigas ele abria em CSV, em Excel, mas você pode abrir esse aqui também. Editar todos os arquivos de texto para todos os idiomas. Então, por exemplo, você escreveu hello, aí está em inglês. Aí a versão em português vai ser olá. A versão em alemão vai ser hello. Você escreve tudo no XML, não precisa fazer pela própria ferramenta. Um recurso bacana. Legal, vou voltar mais um aqui. Se você quiser, fechei o TouchGFX, escrevi por aqui. Só você clicar nesse cara aqui. Nesse ou nesse, vai dar no mesmo caminho. Então vou voltar aqui e vou clicar no .ioc aqui. É o arquivo do CubeMax. Vou abrir ele. Então tá aqui. Quando eu abrir esse cara, vai abrir com essa tela aqui. Eu já tinha aberto antes, né, para cortar o tempo de carregamento dele. E é isso. Então o que a gente tem de cara? É um microcontrolador, o G071, com todos os pinos configurados. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui em GPIO para entender o que ele fez para a gente. PA0. PA0 é o botão azul da minha placa de desenvolvimento. Vou mostrar aqui na tela. Essa aqui, ó. Então, o PA0 está ligado aqui. Esse é o PA0, nesse botão. Vou colocar aqui a placa no lugar. Vamos voltar para a tela. E do mesmo jeito acontece com todos os outros botões. Ele tem um joystick, essa shield do TFT. Então, os botões estão aqui. Então, o botão da direita para cima, o botão do usuário que é o do meio, e em mais algum outro lugar vai estar aqui, ó, esquerda, o do meio está aqui e o da direita está mais em algum lugar aqui. Você pode procurar por aqui também. Vamos fechar isso aqui. Lembra que eu comentei que ele conversa via SPI? Então, tá aqui as configurações das duas SPIs, uma da memória que armazena as imagens e outra que conversa com o display. Tá tudo aqui, você pode clicar aqui e ver as configurações que ele gera. Ele está transitando via DMA, lembra aquela parte do DMA em motor gráfico? Tá tudo casado, tudo encaixado para funcionar bem. E esse é o baud rate, esse tipo de configuração a gente não precisa mexer agora, só quando fizer o nosso próprio hardware dedicado, né? Enquanto a gente está na placa de desenvolvimento, mantém o padrão que vai funcionar bem. Então, fora isso, o que tem de diferente da aplicação ordinária, né, comum, para aplicação gráfica? Essa telinha aqui chamada STM32 Xcube TouchGFX.
Cliquei nela, ele abre essa configuração. Então são as configurações lá do TouchGFX. O que tem aqui? Ele fala interface comum, poderia ser um LTDC ou FMC. O formato, a gente quer em RGB 565. O que é isso? 5 bits para o R, 6 bits para a cor verde, que é o green, né, o G, e 5 bits para a cor azul, que é o blue. Formato da tela, e isso tudo ele já configura automaticamente para a gente. Lembra que a estratégia era usar o DMA, o motor gráfico, mais o frame buffer parcial, para a gente conseguir passar aqueles 150 kilobytes de um lado para o outro? Então, está configurado aqui. De mais nada de diferente. Vou mostrar aqui, ó, o clock do microcontrolador está rodando no 64 MHz. Nenhuma novidade. Eu clico aqui para gerar o código. Se você quiser, por exemplo, adicionar mais um LED, adicionar mais um botão, adicionar a leitura do potenciômetro, é nessa janela que a gente vai fazer isso acontecer. Então, do mesmo jeito lá, clica em Timers, habilita, clica em Analog, AD, habilita o que você quer. Bem legal, do jeito que a gente está acostumado a fazer com um microcontrolador. Tá gerando código aqui, enquanto isso eu vou abrir a minha IDE. Olha, ele falou aqui para mim, ele foi importado com sucesso, o projeto. Vou abrir o projeto aqui, vou compilar para ver se não aconteceu nada de errado. A gente não escreveu nada, né? A ideia é ele rodar bem. Se der algum pau aqui, a gente tem que voltar alguns passos. Mas geralmente não dá pau, porque por enquanto foi tudo feito de forma automática, né? Então vamos lá, ele está pensando aqui, mostrando as configurações, o que ele está rodando e funcionou. Se a gente clicar aqui do lado, ele vai mostrar pra gente, ó, tanto de RAM que foi gasta, tanto de memória flash que foi usada, do total, né, e da memória SPI aqui, o que foi usado. Então, aquelas imagens lá estão depositadas aqui. Se você tiver um micro maior, você talvez nem precise de memória SPI flash, pode jogar tudo na memória do micro. Por exemplo, tem micros que vão até 1 mega, na ST já tem 2 ou 4 megas, mas são aplicações muito grandes, mas ainda tem na linha de um pouco mais baixo custo micros de 512K. Então, por exemplo, se for uma aplicação com poucas telas, dá para fazer tudo sem nenhum tipo de memória externa. E é bem bacana isso, né? Reduz bastante o custo de BOM do nosso projeto. Então vamos lá. Vou vir em Includes Não, na aplicação, User, Core e Main. Tá aqui o nosso código de microcontrolador comum. Ele define algumas coisas, dá uns includes, né? Tem algumas variáveis aqui. Nada disso a gente vai mexer agora, a gente vai mexer só a nível de aplicação gráfica, que é em outro momento. Ele inicia aqui o TouchGFX por essa função, e aqui ele chama o TouchGFX que vai ficar rodando de forma cíclica, toda hora ele vai entrar aqui. A ideia é que se a gente colocar muita coisa aqui para ele fazer no formato pooling, né, de que trava o código, ele não vai conseguir acessar isso aqui com a frequência que deveria, né, e nossa taxa de atualização de tela lá de 60 Hz começa a cair. Então, no meio da aplicação, a gente pode, por exemplo, recorrer a recursos como interrupção ou DMA para fazer o código funcionar bem. E até para aplicações maiores, talvez colocar um sistema operacional também seja válido. Na ST já tem o port ali para o FreeRTOS, ou você pode implementar qualquer outro. Vamos lá, minimizei esse cara aqui, vamos ir em TouchGFX, deixa eu ver se as telas estão aqui. Não, as telas não estão aqui, estão em GUI. Então, nós temos 4 telas daquela aplicação. As 4 telas estão aqui, ó. Tela 1, 2, 3, tela 1, tela 2, tela 3, tela 4. Ele cria para a gente um conjunto de 2 arquivos. Um em C++, que ele chama de view. Essa é a própria tela, todos os objetos vão passar por aqui. E o presenter. O presenter é a forma que a ferramenta encontrou de interagir a parte gráfica com a parte do microcontrolador. Então é uma camada mais inferior na nossa aplicação. E essa seria a camada mais superior, né, em termos de arquitetura de software. Legal, então tela 1 view, é aqui que a gente vai colocar o código. Vou voltar aqui no nosso PowerPoint. Tá aqui. Então, desenvolvendo do zero. A gente fez essas 4 telas,
E na tela 2 eu vou colocar um código para fazer aquela barra de progresso subir ou descer simulando a carga e descarga da bateria. Esse é o código. Vou dar um Ctrl C e Ctrl V aqui nele. Esse aqui está o meu PowerPoint. Vou copiar tudo, dar um Ctrl C nele. Não quero mexer na tela 1. Vou mexer na tela 2 no View. E vou colar o código aqui. Seleciono tudo com Ctrl A, aperto Ctrl I para identar o código. Então, o que está acontecendo aqui? Ó? Eu estou chamando um método, isso aqui já é C++, bem parecido com o C comum. A diferença é que a gente está vindo aqui nessa classe com um método, que é o handleTickEvent. Bem tranquilo também, nada de muito diferente do C. O que esse método faz? Ele é chamado para dar os nossos 60 Hz. Então, uma vez a cada... Não, 60 vezes por segundo é isso. Ele entra nessa função. Então, a cada 60 vezes por segundo, entrei aqui e ele dá o nosso 60 Hz, né? E vamos lá, o que eu estou fazendo? Estou incrementando uma variável chamada TickCounter cada vez que eu entro aqui. E eu estou fazendo uma função aqui para ele incrementar só quando esse valor aqui do TickCounter tiver um resto zero. Então, como é que é feita essa continha aqui? Eu peguei os 60 Hz lá, 60 vezes por segundo. Fiz o inverso e estou multiplicando por 3. Ou seja, ele vai entrar nessa função a cada 50 milissegundos. Essa é a conta. Se você mudar esse valor, vai mudar a velocidade de incremento ou decremento disso. Claro, isso é para simulação. Se fosse aplicação real, você pode ler do potenciômetro já e definir quando que você quer atualizar a tela. Vamos lá. Aqui eu dou um valor atual. Leio o valor do meu ImageProgress, que é aquele objeto, que é a bateria, né? Estou falando esse é o valor máximo e esse é o valor mínimo para essa imagem. E se passou do valor máximo, eu mudo essa variável aqui de incremento, de increase. Passou ou não, increase, ou increase é verdadeiro ou increase é falso, né? E aqui eu estou dando um next value. Eu pergunto, o increase é verdadeiro? Sim ou não? Se sim, incrementa mais um. Se não, não faz, decrementa um, né? E estou jogando esse valor aqui no meu ImageProgress, que é aquele objeto que a gente colocou no TouchGFX, esse aqui, ó. Isso aqui ele chama de ImageProgress pra gente, ó. Tá aqui o nome dele, e se eu colocar aqui pra cima, aqui tá o nome dele também. Então, tudo que eu escrever lá no meu código, ImageProgress1, ponto, e escrever a minha função, o que ele vai fazer, é o que vai acontecer na tela. Então, ImageProgress, ponto, setar valor. Qual valor? Esse valor aqui da variável. E como é que esse valor vai mudar? Com o tempo ele incrementa, chegou no limite, ele vai decrementar. Chegou no limite, incrementa de novo. E vai ficar assim de maneira cíclica. Legal? Agora eu tenho que definir essas variáveis aqui. Eu vou fazer isso no meu ponto H. Vou voltar para o meu código. Vamos para o próximo slide aqui. Dentro do ScreenView2.hpp.h, né? Eu vou lá. Então, voltei aqui, a gente estava nessa tela, seguro o Ctrl e clico aqui. Vou para o ponto H. Ou eu posso procurar por aqui na árvore de projeto. Dessa maneira é mais simples. Eu venho aqui, substituo esse código por esse. Legal? Então eu já posso apertar Ctrl B para ele compilar o código para mim. Está mostrando todos os status aqui, aquele mesmo processo que ele fez anteriormente. E funcionou, nenhum erro, nenhum warning. Vamos fazer isso de maneira um pouco mais rápida para as próximas telas. A tela 3 e a tela 4 também. Vou fechar esse monte de coisa aqui. Vamos lá. Vou pegar aqui na tela 3. O código é bem semelhante ao outro. Só estou mudando mesmo o objeto gráfico, né? A imagem que eu estou atualizando. Aperto Ctrl A, Ctrl I para identar. E é isso aí. Então é a mesma coisa, ó. Eu estou dando um printf naquele texto para atualizar aquele valor de texto de porcentagem. E dando aqui também setar o valor do meu widget, que é aquela bateria deitada. Vou salvar. Vamos para a próxima tela. Próxima tela é essa aqui. Não, na verdade é o ponto H, né? Vamos incluir aqui as funções e variáveis do sistema.
Segurei Ctrl, cliquei aqui, fui para o arquivo .h, vou substituir esse código por esse aqui. Posso compilar também para ver se não deu nenhum problema no caminho. Deu tudo certo. Vamos prosseguir. Estou na tela 4 agora. Aperto Ctrl T aqui no meu PowerPoint, Ctrl C para copiar tudo. Minimizo e vamos para a tela 4. Fechar essas duas aqui. Tela 4, tá aí. Ctrl A para selecionar tudo, Ctrl I para identar, ficar de maneira legível aqui, né? Então, esse é um pouquinho diferente. Eu criei um vetor aqui, na verdade é uma matriz, né, com várias posições, e eu vou carregando cada um daquelas barras com valor diferente da matriz, de acordo com o incremento do tique aqui. Então, vai passando o tempo, eu estou jogando valores aleatórios lá para dar aquele efeito de espectro de áudio. Beleza? Vamos também aqui para o ponto H dele. Vou copiar esse código. Ctrl C. Vou jogar o código lá no ponto H. Substituir esse pedaço do código por esse. Incluir todas as minhas variáveis. Compilei o código. E tá aí. Você pode descarregar o código por aqui, debugando, né? Clica aqui para debugar, ou descarrega o código fazendo download por aqui, mas eu vou voltar na ferramenta para mostrar como está tudo integrado. Já escrevi o código aqui, vou voltar na ferramenta do TouchGFX aqui. Eu quero que essa seja a minha tela inicial. Deixa eu ver. Aí, não coloquei transições ainda, vamos simular a tela. Se você tiver feito alguma coisa errada em termos de escrever, de sintaxe, de software, ele já consegue sinalizar aqui também pra gente. Ele roda o compilador aqui e mostra, ó, variável tal não foi declarada, tal, ele gera um erro. Tá aqui, tá rodando ainda. Agora vamos criar um método de a gente clicar em um botão ou apertar alguma coisa e transitar entre as telas. Bem simples aqui no TouchGFX. Eu venho em interação, clico em mais. E qual que é o gatilho? Vai ser um botão de hardware. Qual botão de hardware? Vai ser o 48. Não, propositalmente é aquele botão azul que eu mostrei para vocês que estava definido como PA9 no kit. Ação. Mudar de tela. Qual tela que eu quero? Vai para a tela 2. Então, repetir o processo na tela 2. Clico aqui, botão de hardware pressionado. Qual botão que eu quero? Botão 48. Qual ação? Mudar de tela. Qual tela que eu quero? Tela 3. Legal. Mais uma vez. Botão de hardware pressionado. Qual botão? 48. Qual ação? Mudar de tela. Qual tela? Tela 4. E por último, na tela 4 a gente quer voltar para a tela 1. Então, botão de hardware pressionado. Qual botão? 48. Ação, mudar de tela. Qual tela? Tela 1. Vamos ver se isso aqui está funcionando também. Estou simulando aqui o código. Vai lá, está carregando. Rodando o compilador aqui, está gerando código e tal, linkando, foi. Estou jogando aqui, Denis Ramos amplifica, apertei o botão 0 lá, que é equivalente a 48, mudou de tela. E tá aí, aquele código que a gente fez para incrementar e decrementar, tá rodando aí. Apertar mais uma vez, opa, ele gerou uma telinha de erro aqui para mim, ó. Legal que aconteceu, que eu já mostro para vocês o que tá rolando. Ele não identificou aquele range, vamos ter que trabalhar nisso aí. Então vou ignorar, repetir aqui, fecha essa tela. Provavelmente o erro tá aqui. Vamos lá. É aqui, ó. Os ranges. Eu vou no range de 0 a 9, não nos caracteres. Aqui eu adicionei o caractere 0, traço e o 9. Na verdade eu quero range de 0 até 9. É por aqui. Vamos ver se resolve. Vamos apertar para simular o código de novo. Isso aí no microcontrolador ia gerar uma tela branca. Ele ia ficar sem entender o que está acontecendo. Vamos ver se resolveu. Apertei aqui 0. Mudei de tela, 0. Olha aí, tá rodando.
Legal? Então isso que acontece quando você não coloca o caractere para ele compilar. Ele não sabe o que fazer. Mudei de tela. E olha que show essa tela aí do espectro de áudio. Ficou bem bacana. Agora vamos rodar isso aí na placa de desenvolvimento. Cliquei aqui. Ela tá carregando. Vou mudar aqui a tela já também. Ó, tá aí. Ainda tá a tela antiga que a gente carregou. Ele tá rodando o processo aqui. Vamos voltar para a tela. Ó, tá lendo os arquivos. Tá aí, chamou o Cube Programmer. Esse é o projeto que lá no back-end, é o software aqui no back-end, na parte de trás que a gente não vê, vai descarregar o software para nossa placa de desenvolvimento. E deu certo. Vou voltar aqui para a câmera. Aí. Então, vou apertar o botão azul aqui para ele transitar entre as telas. Tá carregando e descarregando. A resolução talvez não fique tão boa, mas está exatamente igual à tela do computador. É sensacional. Sensacional. Muito poderoso o que essa ferramenta consegue fazer com pouquíssimos recursos. Legal, pessoal? Então, para fechar aqui, vamos lá. Voltar aqui no slide. Vamos encerrar então. Tá aqui. Paramos nesse pedaço aqui. Então deixe de novo o meu contato. Se alguém se interessou em fazer algo parecido, quer adquirir o kit, a ferramenta, quer testar, está tendo dificuldades, não funcionou, entre em contato comigo, a gente conversa, faz funcionar. De repente você quer fazer isso nessa empresa, quer mostrar para sua equipe de engenharia, a gente marca um treinamento, marca uma visita, eu mostro como é que faz. Ou se você só está ingressando por hobby mesmo, quer ver funcionar, pode conversar comigo também. A gente gasta uns minutinhos aí conversando. Legal? E a ideia é continuar esse treinamento. A gente fez primeiro na placa de desenvolvimento e agora é como é que vai fazer isso no próprio hardware. O que a gente vai fazer no próximo treinamento? Configurar os botões, configurar o software, fazer uma interface gráfica diferente e escrever o código, igual a gente fez dessa vez. Então tá aí, a ideia é essa aqui, esse código, esse projeto eu já montei aqui. Então aqui a gente tem um Cortex M4, vai conversar com um display de 2.8 polegadas, a mesma resolução, via SPI, são poucos cabos, ó. Então tem gente que tinha aquele estigma de, não consigo fazer funcionar porque são 24 cabos, cada um 8 bits, muitas cores, muito cabo, não sei o que. Não, é simples, ó. Se funcionou com cola quente, cabinho de protoboard ali, vai funcionar em qualquer cenário, né? Na PCI então fica bem melhor. E aqui por último eu fiz um joystick, né? São 3 botões, você aperta o botão ele vai passando as telas. Legal? Então esse aí fica pro próximo. Valeu, pessoal! Até mais!